Verdadeiro ou falso? Para todos os conjuntos A, B e C, temos que A menos B menos C está contido em A menos B menos C. Essa inclusão é uma parte da seria a propriedade de associatividade da operação de diferença, se ela for associativa. Dados dois conjuntos A e B, a diferença entre A e B é a interseção entre A e o complementar de B. Então, se a gente reescrever essa inclusão usando a definição, como é que ele vai ficar? A menos B menos C é A interseção, o complementar de B menos C. Mais B menos C é B interseção, o complementar de C, tudo isso aqui complementado. Aí agora, se a gente lembra das propriedades dessas operações, o complementar da interseção é a união dos complementares. Então, aqui vai dar a interseção complementar de B, união, o complementar do complementar de C. A operação de complementação é idempotente, então aqui a gente vai ter a interseção complementar de B, união C. Vamos olhar para o outro lado da inclusão. A menos B menos C é A interseção complementar de B, dessa parte aqui, menos C. E aqui, então, vai ficar A interseção complementar de B, interseção complementar de C. E como a interseção é associativa, a gente ainda pode ajeitar um pouquinho para ficar mais fácil de comparar com o outro lado. Será que essa interseção está contida nessa? Aqui a gente está fazendo a interseção de A com um outro conjunto. Se a união entre o complementar de B e C estiver contida na interseção entre o complementar de B e o complementar de C, esses dois vão estar contidos, esse vai estar contido nesse. Então, fazer a interseção com A não influencia muito aqui. A gente tem que olhar aqui. Será que uma união está contida numa interseção? Bom, só que aqui a gente está fazendo a operação de complementar de B com, aqui na união é C e na interseção é o complementar de C. No complementar de C estão os objetos do universo que não pertencem a C. E aqui a gente vai ter, nessa união, objetos do universo que pertencem a C. A princípio não tem relação nenhuma entre o conjunto A e os conjuntos B e C, então se eu escolher um conjunto A que possui algum elemento em comum com C, ele vai ter algum elemento em comum, A vai ter algum elemento em comum com essa união, e aí aqui a gente vai ter com certeza um objeto que não pertence a esse conjunto aqui, porque esse objeto pertence a C, portanto ele não pertence ao complementar de C, portanto ele não pertence à interseção entre o complementar de C e qualquer outro conjunto, e não pertence à interseção entre esse conjunto. Enfim, a dica então é que aquela inclusão não vale e a gente já tem aqui uma ideia de como montar o contra-exemplo. Eu só preciso de um conjunto A e um conjunto C que partilhem algum elemento. Vou botar aqui para A 1 e 2, para C 2 e 3. E B pode ser qualquer coisa. B pode ser até o conjunto vazio. Não vai fazer nenhuma diferença. Conjunto universos, conjunto 1, 2 e 3. Pronto, agora se a gente fizer a conta, quanto é B menos C? Nesse conjunto estão os objetos que pertencem a B e não pertencem a C. Bom, nenhum objeto pertence a B. Tá, e agora A menos B menos C. Nesse conjunto estão os objetos que pertencem a A e não pertencem ao vazio. Bom, nenhum objeto pertence ao vazio. Quais são os que pertencem a A? 1 e 2. E agora o outro lado da inclusão. A menos B são o conjunto formado pelos objetos que pertencem a A e não pertencem a B. Todo mundo que está em A não pertence a B, porque B é o vazio. E agora, a diferença entre A menos B e C. A menos B é esse aqui, C é esse aqui. Aqui estão os objetos do universo que pertencem a A menos B e não pertencem a C. Então, 1 pertence a esse conjunto e não pertence a esse, vai estar na diferença. 2 pertence a esse conjunto, mas também pertence a esse. Então, 2 não vai estar aqui na diferença e o 3 também não. Muito bem, Ana.
comparando esses dois aqui agora, o conjunto cujos elementos são 1 e 2 não está contido nesse conjunto aqui, porque 2 pertence a esse, não pertence a esse aqui. Pronto, agora é só passar a limpo. Lembrando que a única coisa que a gente precisa para justificar por que a afirmação é falsa, porque ela não vale para todos os conjuntos A, B e C. Eu consegui aqui inventar conjuntos A, B e C, tais que essa diferença não está contida nessa. Então, 2 pertence a esse aqui, mas 2 não pertence a esse aqui. Logo, esse não está contido nesse aqui. Então, essa daqui é a nossa justificativa. Só falta passar a limpo. Número 2. Para todos os conjuntos A e B, se A está contido em B, então o complementar de B está contido no complementar de A. Essa é a propriedade da antimonotonicidade da complementação. Então, a gente já sabe que ela é verdadeira e a gente pode, então, fazer a prova. Olha aqui, o enunciado é uma generalização para todos os conjuntos A e B, para todos, generalização. É uma generalização de uma implicação. Se, então. Então, a gente já sabe como é que fica a prova. Ela começa, a estrutura da prova é, eu tomo conjuntos A e B genéricos e suponho que um está contido no outro, que A está contido em B. E aí, lá no final, eu tenho que justificar essa inclusão. Então, sejam A e B conjuntos, tais que A está contido em B. Agora eu quero justificar por que uma inclusão de conjuntos vale. Uma inclusão de conjuntos é a generalização de uma implicação. Um conjunto está contido no outro quando, para todos os objetos X do universo, se X pertence ao complementar de B, então X pertence ao complementar de A. Então a próxima parte é, seja X que pertence ao complementar de B. Pronto. E agora onde eu quero chegar? Quero chegar que X pertence ao complementar de A. Mas o que quer dizer pertence ao complementar? Quer dizer que X não pertence a A. Eu quero provar que X não pertence a A. Eu quero provar uma coisa que é uma negação, uma afirmação que é uma negação. Estou dizendo que X não pertence a A. Ótima ideia é usar a prova por absurdo. Redução absurdo, eu vou supor que X pertence a A, sim. E daí tentar chegar numa contradição. Então, suponhamos, para chegar numa contradição, que X pertence a A. Como A está contido em B, e eu tenho um elemento de A, concluo que eu tenho também um objeto que é elemento de B. Agora, eu tinha tomado X, um elemento do complementar de B. Se X pertence ao complementar de B, é porque X não pertence a B. Cheguei na contradição. Como é que X pertence e também não pertence a B? Duas informações contraditórias. Então, se eu supus que X pertencia a A para chegar numa contradição e cheguei na contradição, eu concluo que, na verdade, X não pertence a A. E se X não pertence a A, é porque ele pertence ao complementar de A. Então, tomei um objeto genérico qualquer no complementar de B e consegui garantir que ele pertence ao complementar de A, é porque o complementar de B está contido no complementar de A. Terminou a prova. Verdadeiro ou falso? Para todos A e B números reais, temos que o módulo do produto AB é igual ao módulo de A vezes o módulo de B. A propriedade que diz que o módulo do produto é o produto dos módulos. Verdadeiro. Eu lembro disso. Então vamos provar, que eu quero fazer a prova de uma generalização. Então eu começo tomando objetos genéricos. Se eu quero mostrar que essa igualdade vale para todos os números reais A e B, eu tomo números reais A e B, para começar. E agora eu tenho que garantir que essa igualdade vale. Bom, eu não sei nada sobre A e B, só que são números reais. De dois números reais, a gente sabe que ou eles são ambos maiores ou iguais a zero, ou um é maior ou igual a zero e o outro é menor que zero, ou um é menor que zero e o outro é maior ou igual a zero, ou são os dois menores do que zero. Por que eu estou considerando essas condições sobre A e B? Porque eu estou falando de módulo. E módulo definido dependendo se o número é maior ou igual a zero ou menor que zero. Então, eu tenho aqui 4 casos para considerar. No primeiro caso, os dois são positivos ou nulos. No segundo caso, o primeiro é positivo ou nulo, o segundo é negativo. O terceiro caso, o primeiro é o negativo, o segundo é maior ou igual a zero. E no quarto caso, os dois são negativos. Então, vamos lá. O que eu preciso é, em cada caso desse, conseguir garantir que vale a igualdade. Então, no primeiro caso,
A e B são maiores ou iguais a zero. Nesse caso, se eu fizer o produto, vai dar maior ou igual a zero. Aí, então, o módulo do produto AB, já que AB é maior ou igual a zero, o módulo é o próprio AB. E a mesma coisa para o A e para o B. Então, pronto, deu igual. O módulo do produto é o produto dos módulos. Tá, no segundo caso, aqui A é maior ou igual a zero e B é menor do que zero. Então, se um é negativo e o outro é positivo ou nulo, o produto deu negativo ou nulo. Bom, e aí o módulo de AB vai ser menos AB, porque AB é menor ou igual a zero. O módulo de A é igual a A, que A é maior ou igual a zero. E o módulo de B é menos B, porque B é menor que zero. E aí, se eu fizer, eu estou querendo comparar o módulo do produto com o produto dos módulos. Aqui está menos AB e aqui é A vezes menos B. Mas A vezes menos B é menos AB. Então, funcionou aqui no segundo caso também. Terceiro caso, A é menor do que zero e B é maior ou igual a zero. Ah, a professora só trocou a ordem aqui, o terceiro caso deve ser bem parecido com o primeiro. É verdade. Se eu tenho A menor que zero e B maior ou igual a zero, AB é menor ou igual a zero, então o módulo de AB, já que AB é menor ou igual a zero, o módulo de AB é menos AB, já que A é menor que zero, o módulo de A é menos A, e já que B é maior ou igual a zero, o módulo de B é B. Aí comparando, aqui está menos AB, aqui é menos A vezes B. Mas menos A vezes B é igual a menos AB, então produto do módulo igual ao módulo do produto de novo. E finalmente, se A e B são ambos menores do que zero, produto vai dar maior do que zero. E aí, pronto, produto AB é maior que zero, o módulo de AB é igual a B, A é menor que zero, o módulo de A é menos A, B é menor do que zero, o módulo de B é menos zero, é menos B. E então, aqui está AB, aqui é menos A vezes menos B, só que menos A vezes menos B é igual a B. Funcionou aqui também. Então, em qualquer caso, vale essa igualdade. Acabou. Essa igualdade vale para todos os números reais. Para todos A e B números reais, temos que o módulo da soma é igual à soma dos módulos. Não, essa é falsa. Eu sei que vale uma propriedade mais estranha chamada desigualdade triangular, que diz que o módulo de A mais B é menor ou igual ao módulo de A mais o módulo de B. Então, se a gente não enuncia como igual, mas menor ou igual, é porque deve ser diferente, não deve ser sempre igual. Às vezes deve dar o módulo de A mais B menor do que o módulo de A mais o módulo de B. E aí, se é falso, a única coisa que a gente tem que fazer é justificar que isso não vale para todos os números reais. Então, se a gente exibir dois números reais, A e B, para os quais essa igualdade não vale, está explicado por que é falso. Então, vamos lá. Falso. Considere A igual a 1 e B igual a menos 1. Quando a gente soma A e B, é 1 menos 1, dá 0. Então, o módulo de A mais B, nesse caso, é 0. O módulo de A é 1 e o módulo de B também é 1. Então, se eu somar o módulo de A com o módulo de B, eu tenho 1 mais 1, deu 2. A 0 é diferente de 2, então o módulo de A mais B é diferente do módulo de A mais o módulo de B. E olha que, lembra sempre, quando eu justifico que uma afirmação não vale, a justificativa em matemática não é considerada uma prova. Então, se eu vou justificar, essa afirmação é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Olha aqui a explicação. Essa explicação é uma prova. Começa com prova 2 pontos, termina com quadradinho. Agora, olha aqui essa afirmação, ela é falsa. Se a afirmação é falsa, a justificativa, a explicação de por que ela é falsa não é chamada de prova em matemática.